Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Jefferson e eu preparei aqui, eu fiz a leitura de um texto chamado Aprendizagem Autônoma, o Estudante do Futuro, e a gente vai fazer uma pequena discussão sobre o que o texto fala. O tempo é muito curto, então vamos lá. O texto, ele se baseia, ele começa, ele começa contextualizando, né? Ele fala que a gente está vivendo uma sociedade que está cada vez mais tecnológica, cada vez mais complexa, globalizada e que cobra do trabalho dos trabalhadores multicompetências, multi-habilidades. O contexto dele é basicamente sobre trabalhadores e como esses trabalhadores passaram a utilizar do ensino à distância justamente por ter uma dupla jornada e a EAD se apresentar mais flexível com relação ao tempo e ao espaço. E aí a EAD ela contribui com esse trabalhador no sentido de autoaprendizagem, né? Quando eu falo sobre autoaprendizagem, o texto ele é claro. Autoaprendizagem é um processo de ensino e aprendizagem onde o centro, o foco é o aprendente. E aí esse aprendente ele precisa ser autônomo, ele precisa ser gestor do seu processo de ensino e aprendizagem, e ele precisa mais do que tudo isso, ele precisa se autodirigir, ele precisa ser capaz de autodirigir e de autorregulação. Aí o texto faz um comentário que é muito importante, ele fala que a EAD ela é apropriada a adultos com maturidade necessária. Aí eu abro um parênteses, saindo desse contexto aí de trabalhadora, de sociedade, porque a gente está passando agora, né, nós professores. Eu acredito que a maioria de nós somos professores, né, da rede estadual, da rede municipal, da rede privada. E a gente está vivendo aí uma realidade que é completamente, que destoa do que o texto fala, né? A gente está se vendo obrigado a trabalhar com estudantes que talvez não tenham essa maturidade necessária. Por que essa maturidade não existe ainda? Porque o estudante se vê como passivo, ele se vê como se o professor fosse, o professor precisasse modelá-lo, né? É como se ele fosse uma obra, uma matéria-prima e o professor que tivesse as ferramentas e fosse modelando o estudante à sua maneira. E aí é como se fosse tudo da mesma maneira tradicional para o nosso estudante, só que agora num ambiente virtual. Só que não é isso que a EAD preconiza, né? A EAD, o texto fala bastante sobre aprendizagem autônoma. O que é isso? Na aprendizagem autônoma, segundo o texto, é quando o estudante não é o objeto e nem é o produto final. O estudante ele é o sujeito ativo. Ele deve ser capaz de abstrair os conhecimentos que lhe foram repassados e fazer uma aplicação desses conhecimentos em uma situação rotineira do cotidiano. Ele precisa conseguir aplicar o conhecimento que lhe foi repassado. E aí surge um grande desafio, né? O desafio principal, segundo o texto e segundo o que a gente está vendo de fato, talvez nem seja o conteúdo em si, não sejam as atividades, talvez o grande desafio não seja as avaliações. O grande desafio é como manter esse estudante. Aí o texto fala de trabalhador, porque o trabalhador tem uma dupla jornada. Ele vai para o trabalho, ele tem uma jornada em casa e ele tira ainda tempo para estudar. E aí, partindo para o nosso ponto, né, para a nossa situação enquanto professores e a gente tem estudantes, o grande desafio é como manter esse estudante motivado. São as questões de ordem socioafetiva. É como se muitos se sentissem despreparados, muitos têm problemas de motivação, muitos não conseguem se adaptar porque sentem falta de ir para a escola, porque sentem falta do próprio ambiente, do espaço, com bibliotecas, na sala de aula, enfim. O problema maior é como manter esse estudante motivado a estar presente nas aulas e não só isso, né? A, a tomar posse desse material, todas as ferramentas para si. E aí o texto fala que a gente precisa, enquanto professores, as faculdades, as escolas, precisam criar estratégias de contato e de interação, porque eles precisam interagir entre si para
se sentirem motivados a dar sequência nesses estudos. E é basicamente isso que o texto fala. Eu queria falar algumas outras coisas, mas o tempo não permite, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, gente.